dia, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui em 3 temas. Já vamos começar falando sobre todos os assuntos relacionados aos eventos de Brasília. E vai anotando. O PSOL entrou aí na justiça, quer a prisão preventiva de Bolsonaro, quer a suspensão das redes sociais dele e querem também que confisque o passaporte. A PGR tá mirando aí 3 deputados. A turma da esquerda quer a suspensão da posse de mais 6 deputados. Tem aí o Ministério Público Federal requisitando algumas explicações de autoridades, inclusive do governo federal. Saiu uma matéria na imprensa que envolve o GSI, uma ação que gera certo questionamento. Quero falar com vocês sobre os presos, algumas coisas que saíram. Quero falar sobre a CPI, uma nota que envolve Bolsonaro, outra que envolve o Aras. Quero também comentar algumas coisas extras de Bolsonaro, a possibilidade de voltar já no fim deste mês para o Brasil. E tem mais algumas coisinhas no meio que eu não tô lembrado agora, mas com certeza a gente vai falar. Depois a gente fala da carreta furacão, e aí tem algumas coisas que ainda estão relacionadas às confusões de Brasília. Turminha aí sabe como é a esquerda, eles são bons em contar história e criar narrativas. Tem 2 notas que saíram recentemente que eu quero mostrar para vocês, que eles querem fazer memoriais para defender a democracia, porque segundo eles o passado ajuda a construir o futuro. Quero comentar isso com vocês. Quero falar sobre a fritura do Múcio, isso é interessante, dá uma olhada nas coisinhas. E mais algumas confusões que envolvem a turma da esquerda. Só que no dia de ontem, algumas coisas aconteceram aí no âmbito da economia que principalmente o povão se sentiu bastante incomodado. Como, por exemplo, a possibilidade de não termos o aumento do salário mínimo. Como a possibilidade de quem ganha até um salário mínimo e meio começar a pagar imposto de renda. Como a possibilidade também do aumento dos impostos. Inclusive pode ser anunciado ao longo do dia de hoje. E tem mais algumas coisinhas aí, né, que a turma andou colocando os pés pelas mãos, inclusive barrando a nomeação, que a comunidade científica ficou em choque, inclusive a própria imprensa criticou. E por fim, o último tema, uma coisa que também surpreendeu bastante, envolve aí uma empresa brasileira extremamente famosa, extremamente de esquerda. Inclusive alguns deputados, né, são conhecidos pelas suas relações aí com o cara que é o nome da empresa, né, basicamente o dono. E envolve um dinheiro aí que ninguém sabe onde é que tá. 20 bilhões. Espero ter tempo de comentar, mas vamos começar que tem muita coisa. E vejam só. O Ministério Público Federal cobra explicações de autoridades da União e do Distrito Federal sobre os atos. A gente comentou ontem que o TCU, foi anteontem que o TCU tinha dado também 5 dias para alguns órgãos esclarecerem se eles haviam detectado ou não, queria ter alguma confusão, e caso eles tenham detectado, o que foi que eles fizeram? Qual foram as ações que eles planejaram para entrar em campo e evitar o pior? E aí diz que o Ministério Público Federal expediu ofício ao comandante militar do Planalto, à Polícia Federal, ao secretário de Segurança do Distrito Federal e ao comandante da PM da capital, acerca das invasões golpistas ocorridas em Brasília na sede dos 3 poderes. O Ministério Público Federal quer informações sobre os ataques e quanto à suposta omissão da atuação dos órgãos diante dos movimentos antidemocráticos. E aí perceba mais uma vez, ele oficializa alguns órgãos do Distrito Federal, mas também oficializa órgãos do governo, do desgoverno, né, da turma do Dilma. E aí a turma vai ter que prestar algum tipo de esclarecimento. Perceba que isso não está fora do radar. A turma vem batendo nessa tecla, a própria imprensa vem pontuando algumas coisas, como por exemplo essa matéria que saiu na verdade hoje de manhã no Estadão. GSI dispensou reforço de guarda no Planalto 20 horas antes da invasão de golpistas. 20 horas antes dispensou. Diante daquela confusão, acho que faltou pessoas, né? Faltaram pessoas. Cerca de 20 horas antes da invasão do Palácio do Planalto, o GSI dispensou por escrito o pelotão de 36 homens do batalhão da Guarda Presidencial. Pedido na sexta, o batalhão reforçou no sábado a segurança do prédio. Isso é muito confuso, porque ao longo do final de semana, né, desde a sexta-feira, o Flávio Dino estava falando inclusive da Força de Segurança Nacional, que tinha que ter, que poderemos ter alguma confusão no final de semana. E aí o GSI dispensa pessoas. O domingo, porém, amanheceu na esplanada, com a sede do governo federal apenas com efetivo da guarda normal, quase desprovida de equipamento de controle de distúrbios civis, como escudos,
né? Com bombas de gás, balas de borracha. A maioria do efetivo dispunha somente de munição letal. E, engraçado, né? O governo federal que vinha anunciando, não, podemos ter uma confusão no domingo, e não tinha equipamento básico para lidar com distúrbios civis, não tinha escudo. Interessante. Foi só no início da tarde que o Comando Militar do Planalto, por iniciativa própria, entrou em contato com o GSI e reenviou o pelotão. Você vê que o GSI nem para pegar o telefone e ligar, pô, tá tendo uma confusão aqui, pode mandar uma ajuda? Ajuda aí, bicho, que o bicho tá pegando. Não, a turma agiu por conta própria. Ligou, cara, você não precisa de ajuda não, a gente pode mandar, viu? Tem um pelotão aqui. Trata-se de uma tropa muito menor do que mobilizada em outras situações a pedido do gabinete. O contingente reunido em 24 de maio de 2017 para a conter a ação de Black Blocs, que pediu a saída do Temer, acusado de corrupção pelo empresário Joesley Batista, era 15 vezes maior. 15 vezes maior. Então, o tempo passa e mais questionamentos estão surgindo. E as respostas não estão aparecendo. Aquela questão que envolve também a ABIN foi extremamente explorada aí pela imprensa e eu creio, né, que carece, pelo menos aí para a população, de uma elucidação maior dos fatos. É beleza. Aqui para trazer uma atualização, isso aqui é extremamente triste, né? Polícia Federal houve 1.843 suspeitos, prende 1.159 por atos aí de terror em Brasília. Dos ouvidos, 1.159 foram presos, enquanto 684 foram liberados. Os suspeitos ficaram detidos entre domingo e segunda-feira e ficaram no ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal, onde os agentes da PF fazem uma triagem. Idosos, pessoas com problema de saúde e mães acompanhadas de crianças foram liberados. Quem foi encaminhado ao sistema prisional foi conduzido pela Polícia Civil ao IML. Quase 1.200 presos. 1.200 presos. E olha só, estamos comentando sobre essa senhorita desde antes do ocorrido. E veja como são as coisas. Ontem saiu essa nota do bastidor, tudo filmado. E fala o seguinte: os primeiros vídeos pessoais começaram a circular no fim da manhã de domingo. No primeiro, ela afirma ter conversado com comandantes da Polícia Militar e da Força Nacional. Segundo ela, os agentes garantiram que fariam a segurança para que a manifestação pudesse ocorrer sem problemas. Por volta das 11h20, Ana Priscila reforça que haveria segurança para os manifestantes que quisessem se dirigir à esplanada. A turma estava em Brasília, estava quieta. Veja que ela fica lá instigando. Saiam, vão para a esplanada. Sai do QG. É possível identificar que ela estava próxima do Palácio do Itamaraty. Já conversei com o comandante aqui, o Major Flávio, o Tenente-Coronel Teixeira. Senhores, o clima é extremamente pacífico, apaziguador, a PM está completamente ao nosso lado, senhores. Naquele dia, conforme noticiado pelo bastidor com exclusividade, membros do grupo de Ana Priscila e de outras comunidades de manifestantes começaram a convocar a ida de quem estava no quartel para a esplanada. A população estava quieta e começaram, bora para a esplanada. E esse daqui talvez tenha sido o maior dos erros. Porque tem muita gente que diz, pô, mas teve um infiltrado, teve isso, teve aquilo outro. Se a turma não tivesse ido para a esplanada, talvez nada disso tivesse acontecido, nada disso tivesse ocorrido. Ou se tivesse alguma coisa ocorrido, seria extremamente menor. Eram quase 14 horas quando Ana Priscila postou uma série de vídeos no carro próximo à rodoviária do plano piloto. Nesse momento, um grande grupo de manifestantes se aproximava da esplanada, escoltado pela polícia. Depois dos vídeos, com a chegada do público, Ana Priscila e um grupo de homens caminha também na esplanada, gritando palavras de ordem e comemorando a invasão. Você vê, ela estava em êxtase. Ela estava conseguindo colocar o seu plano em prática. E por que eu fiz questão de trazer essa nota mais uma vez e voltar a falar dessa senhorita? Porque eu acho que tem algumas reflexões que são importantes. Ontem o Globo contou o seguinte: suspeita de organizar invasões, arrecadava dinheiro entre bolsonaristas há 3 meses. Imagina a quantidade de gente
que caiu no conto do vigário, que acabou ajudando uma pessoa a destruir o Brasil. Imagina a quantidade de pessoas que achou que estava fazendo algo por um bem maior, que estava dando dinheiro para uma pessoa que estava planejando o mal para todo um grupo e que impacta todo um país. E eu fiz questão de trazer isso porque, olha essa postagem aqui. Eu coloquei ontem no Twitter o seguinte: Ana Priscila Azevedo, aí coloquei na busca avançada, coloquei postagens antes de 2023, sabe? Postagens até o dia 31 de dezembro de 2022. Coloquei o nome para ver o que aparecia no Twitter. E foi achando algumas postagens, algumas recentes, outras mais antigas. Essa aqui é bem recente, em 14 de dezembro. Está aí a que se diz patriota e vem enganando o povo da direita. Ela precisa ser desmascarada. A que dividiu a direita, Ana Priscila Azevedo, ouça seu ódio. É o ódio que ela tem por Bolsonaro, pelos apoiadores. Isso aqui foi dito dia 14 de dezembro. Várias postagens similares a essa foram feitas no Twitter. Se você colocar na busca, você vai encontrar. Parei para ler alguns comentários. As pessoas iam falando: não é momento para isso. Você não vê. Você está gastando energia com o grupo errado. Gaste sua energia com a esquerda. Gente, eu ouvi uma frase uma vez, estou até em vídeo. Essa história do não divida a direita é um passe livre, é uma proteção, é um escudo para o charlatão, para o pilantra. Imagina aí, a turma estava avisando: presta atenção, abre o olho com essa senhora. E tinha gente defendendo: não é hora disso, vamos unir a direita. 28 de novembro, mais de um mês atrás. Patriotas, essa moça Ana Priscila Azevedo, que tem barraca lá na frente do quartel, está ganhando muita grana. Falou isso aí da imagem, a respeito de outras tantas, a respeito do presidente, coisas feias. E ela colocou a imagem ali, ó, Bozo, tratando Bolsonaro. Aí diz, ó: quando revelar-lhes-emos que não estou mais no poder. Em breve. Postagem antiga. Tirando onda que Bolsonaro não mandava em nada. Outra postagem do dia 28 de novembro. Militante de esquerda Ana Priscila Azevedo, infiltrada que se passa por patriota, criou falsa narrativa incentivando patriotas a desmontarem o acampamento e se dirigirem para a esplanada. 28 de novembro, o cara tá falando, ó, ela tá estimulando as pessoas a irem para a esplanada. 28 de novembro. Você vê que são pessoas comuns, tentando alertar. Essa postagem aqui ainda mais antiga, ó, 27 de fevereiro. Ora, não é que algumas almas penadas, vez ou outra, levantam e saem das catacumbas? Carinha manjada, Priscila e o Dom Werneck, que é o esposo dela. Embora não diga nada de novo por aqui, fora do buraco onde os mortos dormem, vale o ditado: quem tá morto também aparece. Vamos lucrar, minha gente boba. A postagem em cima tinha sido suspenso, não consegui resgatar. Pra você ver como são as coisas. Essa turma tá tentando criar o caos há muito tempo. 7 de setembro de 2021. Olha o Thiago, lá da esquerda. Vem Maria, Lula livre das ideias, total. Um vídeo onde o cara do megafone está incentivando as pessoas a invadirem a Praça dos Três Poderes. Quem é? O Dom Werneck, o marido da Priscila, Ana Priscila. Olha só como são as coisas. Muitas vezes a direita fica nessa: não, mas ele defende Bolsonaro, ele é do bem. Não, pessoal, acordem, pesquisem, tentem saber quem são as pessoas. Foi por esse tipo de comportamento, por fechar os olhos, porque o discurso era bonito, porque era momento de se unir, que a direita abraçou Roberto Jefferson, que a direita abraçou tantos outros. Roberto Jefferson, porque foi o pior de todos. O mal que esse cara causou de 2020 até 2022 foi assim, é incomensurável. Então, sejam céticos, pesquisem. Quem é essa pessoa com esse discurso bonitinho, etc? Vocês estão vendo aí uma prova viva que é muito fácil fingir que apoia Bolsonaro, que apoia o Brasil, que quer fazer uma coisa pro bem de todos. E o que foi que aconteceu no fim? Onde será que foi o dinheiro que ela recebeu?
E olha as ações que aconteceram no domingo. Fica de reflexão. PGR mira 3 deputados por incitação a atos. E aqui é meio complicado, porque esses mesmos deputados, eles aparecem em outra ação. A PGR vê, quem sabe, possíveis indícios, outra turma também. O Ministério Público Federal enviou nesta quarta, Suprema Corte, pedidos de abertura de inquérito contra os deputados. Esse pedido ele tem um peso muito maior. Uma coisa é um partido político, outra coisa é a PGR, é a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão que normalmente as pessoas dizem, não, tem que passar por lá, é a PGR que tem que falar se vai ou não abrir inquérito. E nesse caso, a PGR está pedindo, abra o inquérito. O peso disso daqui é gigantesco, é aquele tipo de inquérito que tem tudo para avançar. E este inquérito é contra o André Fernandes, Clarissa Tessio e a Silvia Wayampi. As investigações são motivadas por publicações nas redes sociais dos parlamentares. Eles teriam incitado os atos, no final de semana. André Fernandes publicou no Twitter 2 dias antes do ataque que o primeiro ato contra o governo Dilma iria ocorrer no fim de semana. No dia do levante, ele postou a foto da porta do gabinete do ministro, depredada pelos invasores. Ele postou essa foto e apagou. O simples fato de postar e apagar já mostra a inabilidade que esse deputado tem para lidar com as redes sociais. Como é inconsequente. Porque se ele tivesse feito uma postagem inteligente, ele não tinha removido. Você vê como são as coisas. A ânsia de lacrar, de fazer piadinha porque o cara arrancou a porta, pode custar o mandato dele. Gente, eu vejo por diversas vezes pessoas na direita falando, aí ó, eles vão perseguir a todos. Não, gente, aqui são 3. Por quê? Porque são inconsequentes. Porque são inconsequentes. Talvez, em condições normais de temperatura, isso não devesse acontecer, mas a turma tá procurando sarna para se coçar. Tivesse ficado quieto, não tinha acontecido. E, pelo amor de Deus, quem pode achar bonito ou quem pode achar engraçado o que aconteceu no domingo? Ainda mais um representante. Além dele, a Clarissa Tessio divulgou no Instagram vídeo da invasão. Pra quê? Valeu os likes? Aí já imaginou perder o mandato? Já imaginou? Todo o trabalho, todo o esforço que os eleitores fizeram. Porque esses deputados não foi só o voto. Não foram eles que fizeram campanha. Eu tenho a mais pura convicção que todos esses deputados citados, diversas pessoas trabalharam por eles. Convenceram seus familiares, seus amigos. Cara, deposita a tua confiança nessa pessoa, vai ser boa. Vai ajudar o nosso estado, vai ajudar o nosso grupo, a nossa visão, a nossa cosmovisão de mundo. Você com as nossas pautas, me dá a tua confiança. Cada pessoa só pode votar uma vez a cada 4 anos no deputado. Tá lá, ó, acabamos de tomar o poder, estamos dentro do Congresso, todo o povo está aqui em cima, isso vai ficar para a história dos meus netos, dos meus bisnetos. Adiantou o que compartilhar esse vídeo? As petições também informou que a deputada Silvia Wayampi, Silvia, eu vou chamar só de Silvia a partir de hoje, divulgou vídeos da invasão com legendas que incentivavam os atos. O povo toma esplanadas, os ministérios do domingo, tomada de poder pelo povo brasileiro insatisfeito com o governo vermelho. Essa senhorita aqui foi a que eu trouxe no vídeo nos últimos 2 dias, que eu escondi o nome da deputada, porque eu falei, cara, eu não quero problematizar a pessoa. Mas agora que tem o nome dos 3, tá aí a nota. Parabéns aí pela inconsequência. Se tivessem ficado quietos, não tinha acontecido. Os pedidos foram assinados pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, designado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para atuar junto à Suprema Corte nos procedimentos ligados aos atos antidemocráticos. Só que não para por aí. Esse daqui é da PGR. Antes de falar sobre outra ação, parlamentares do partido de Bolsonaro divulgaram fake news sobre a idosa que perdeu a vida. Até quando os deputados vão continuar brincando de jornalistas? Até quando os deputados vão continuar brincando de influenciadores? Vocês estão entendendo? Pessoal, é a típica postagem que não ajuda em nada. Em
Nada. Nada. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Compartilhando mentira. Que só gera mais confusão. Esse tipo de notícia. Por que essa notícia incomoda tanto a imprensa? Ela faz questão de publicar. Porque para e pensa. Você não fica extremamente chateado em saber que uma senhorinha de idade pode ter perdido a vida? Ainda mais uma senhorinha como essa, ó. Você vê toda feliz, toda descolada. Você fala, cara, não acredito, bicho. Tirando a vida. Olha o que eles causaram, essas ações. Você gera revolta. Aí a turma fica revoltada e começa a falar um monte de coisa da oposição, desgoverno, etc. O clima, acontece que no final do dia, só piora. Só piora. Depois diz aí, tá vendo aí? Vocês ficam gerando ódio nas redes através de mentiras. Deputados, eles não têm a obrigatoriedade de comentar sobre todos os assuntos que acontecem no Brasil. Eles podem muito bem checar. Eles têm uma equipe de assessores que pessoas comuns não têm. Aconteceu alguma coisa polêmica? Pede para os assessores confirmar. Pede. Assim, eu liguei para a polícia. Não só liga para a polícia. Pede o laudo. O aqui, sabe, o lado aqui, ó, de óbito. Aqui, ó. Vê a óbito. Tem aqui o papel. Pronto, agora eu falo. E aí, para concluir, Suprema Corte e também o Tribunal Superior Eleitoral, eles são acionados contra a posse de parlamentares que apoiaram ataques. As petições para que ao menos 6 deputados tenham a sua diplomação suspensa e sejam impedidos de tomar posse em 1º de fevereiro. Quem toma ação? O Grupo Prerrogativas. Não deixam passar nada. Nada. A articulação, e aí você vê, essa peça ela tem um pouco mais de força, porque você vê, enquanto a direita fica de gritaria, gasta o tempo de brincar de influenciador digital, a esquerda gasta tempo para compor, para obter, né, reforço. É uma peça que a articulação é integrada por juristas, advogados e defensores públicos. Esse grupo Prerrogativas, ele não surgiu hoje. Já tem alguns anos. Eles trabalham, e eles se encontram, eles promovem coisas. Eles não chegaram do dia para o nada. Os juristas que estão aí, eles estudaram. Muitos fizeram mestrado, doutorado, publicaram teses, fizeram concurso público, ocuparam espaço na máquina. E aí, a articulação cita publicações e manifestações que supostamente endossam os ataques à sede dos 3 poderes. A Silvia está aí, o André Fernandes está aí, que também estão no da PGR. Eu acho que isso acaba por complicar, né? Se ela pôr dois inquéritos diferentes, talvez esse cara realmente esteja errado. Nesse daqui consta também o Jordi, o Nicolas, o Sargento Rodrigues e Valber Virgolino. Qual a necessidade disso daqui também? Aconteceu no dia de ontem. Um cara pega o telefone, o Zanin tá no banheiro escovando seus dentes e o cara agride verbalmente o Zanin. Você não tem vergonha disso aqui, você aquilo outro. Gente, o que é que você acha que vai acontecer? Imagina, o cara não tá falando com um qualquer, o cara tá falando com o Zanin isso daí. O Zanin não falou nada. Do jeito que ele tava calmo, ele continuou calmo, ele sai. Ele fala com segurança, eu tenho a mais pura convicção, esse cara vai ser identificado, ele vai ter muitos problemas na justiça. Tudo porque gravou um vídeo. Assim, a turma como um todo tem que respirar um pouquinho, botar a cabeça no lugar e assim, muita ajuda a quem não atrapalha. Nesse caso aqui, não acho que a conta vai ampliar muita coisa. Vamos falar aí, ó, esse aqui é o comportamento da direita, etc. Mas quem vai pagar o preço no final é esse cidadão. Pensem bem, tudo que vocês fazem, o que vocês falam, o que vocês compartilham. Falando em compartilhar, o pessoal pede ao Supremo bloqueio das redes sociais e prisão de Bolsonaro. Por quê? Por causa da postagem que a gente comentou no vídeo de ontem. O anúncio foi feito pela lei do Partido da Câmara, nessa Samé Bonfim. Como é do pessoal, pedirei o bloqueio das redes sociais de Bolsonaro diante de mais uma demonstração golpista. Durante a madrugada, o ex-presidente postou o vídeo com fake news sobre o pleito. Reforçaremos também nosso pedido de prisão preventiva do fascista, sem anistia.
Além da suspensão de conta nas redes sociais e a prisão do ex-presidente, o pessoal ainda solicitou a quebra de sigilo telefônico e telemático, busca e apreensão em provas e documentos para evitar qualquer tipo de destruição ou ocultamento de indícios criminosos e a apreensão do passaporte do ex-presidente. Cai de uma postagem. Bolsonaro pode ter cometido crimes ao publicar novos ataques ao Dilma e ministros do judiciário, dizem especialistas. A imprensa segue fazendo a parte dela também, chama um, chama outro para reforçar e criar a tese que não, ele sim merece ser punido, porque ele apertou o botão compartilhar e apagou. Mas nesse caso aqui ainda foi menos coisa, porque algumas publicações da turma da direita, você vê que o deputado ele chegou e escreveu, não é que ele apertou sem querer, essa publicação a gente não sabe, porque não tem nada escrito, nada escrito. E se a gente pega assim Bolsonaro durante 4 anos, eu não lembro quando o Bolsonaro chegava lá no perfil dele para compartilhar assim, vou compartilhar. Compartilhava ministro, um perfil oficial, institucional do governo. Não é um comportamento de Bolsonaro na rede social. Eu vou compartilhar tal pessoa. Não. Eu não lembro disso acontecer. Sim, acho que no mínimo deve entender, por que compartilhou, etc. Foi realmente ele, não foi? O que foi que aconteceu? Bolsonaro diz a Valdemar que deve voltar no final do mês. Tava ouvindo esses dias até umas análises aí, umas conversas da turma da esquerda, né? Tenta ouvir o que é que se passa lá. Eu sei que eles não são unânimes em seu pensamento, mas existe uma ala na esquerda que acha que o fato de Bolsonaro estar voltando ao Brasil significa que o governo não está tão bem assim. Porque se o governo realmente estivesse tão bem assim, convicto que vai fazer acontecer tudo o que eles acham, o Bolsonaro não voltaria. Nem ele, nem o Anderson Torres. Eles ficam nos Estados Unidos, né, com medo de possíveis retaliações, etc. e tudo mais. E que o governo pode estar mais fraco do que realmente tenta vender a ideia. Isso daí não acho que é total mentira, né? Quando a gente olha algumas notas que vem saindo, a própria imprensa cobrando alguns posicionamentos mais claros, principalmente no âmbito da economia. Aí veja, o alento de Bolsonaro em meio à nova CPI. A nova CPI do Congresso, né? Bolsonaro contra ao menos com alento. Seu partido, o PL, indicará o maior número de parlamentares. Isso não é o suficiente. A gente viu durante a CPI da pandemia, se você não tiver a maioria, você tem voz, você fala uma coisa ou outra, mas você não consegue aprovar nenhum tipo de requerimento. Essa CPI ela deve acontecer, muito improvável que não aconteça, a não ser que uma CPI, vocês acompanharam como foi a da pandemia, ela acaba por travar a pauta, pelo menos do Senado. O Senado continua funcionando, mas durante aqueles dias, etc., né, fica aquele clima de barata voa, pode ter alguma confusão. Se isso aqui começa realmente dia 1º de fevereiro, se o governo tiver algum plano grande, que precisa de ampla debate, etc, tudo mais, às vezes com a CPI rolando, o caos acontecendo, mídia cobrindo, às vezes você pode conseguir conversar algumas coisas na calada da noite, mas às vezes também você pode conseguir travar a agenda legislativa. Isso talvez não seja bom para o governo. Bom, a assinatura tem, boa vontade do Pacheco para colocar em prática também tem, boa vontade de diversas pessoas da esquerda também, da imprensa, essa aqui vai ser a mais favorecida, a audiência é absurda. E tá aí. Espero que, caso isso aconteça, né? Uma coisa certa, na verdade, se o governo conseguir garantir maioria, falar assim, não, beleza, abra a CPI, mas teremos maioria. O governo não, né? A direita. Aí eu acho que com certeza a turma nem vai querer abrir. Porque você pode direcionar uma CPI dessa, por exemplo, você questionar o governo federal, se a BIM errou, se o GSE errou, você começa a chamar pessoas do governo federal, começa a fazer a sabatina. É tipo chamar o Gabas. Durante a CPI da pandemia que eles nunca chamaram. Vamos esperar para ver o desenrolar disso daqui. E, saindo do papel, senadores querem, né, que a CPI também mire o Augusto Aras. Senadores querem que que a CPI investigue o Aras por arquivações contra Bolsonaro relacionadas a ataques contra as instituições. Isso só me faz crer que o Aras não é um nome que não é o petista na PGR, como o Nando Moura falou, né? Se o Aras realmente fosse um petista na PGR, ele teria destruído com Bolsonaro ao longo desses anos e a turma não ia querer estar retaliando ele. Só abrindo aqui um parênteses, teve um vídeo do Aras, eu achei interessante, que rolou nas redes sociais.
ele falando sobre uma jornalista do jornal O Globo, a Miriam Leitão. Vou deixar vocês aqui escutarem, mando no Telegram também. Matéria da colunista Miriam Leitão, no jornal O Globo, essa notícia. Mas ela faz isso, esta senhora, ela parece que tem um fetiche comigo, talvez porque eu não tenha atendido a seleção, as matérias seletivas para ela e para a família dela. Essa senhora, ela foi cortada da seletividade que tinha na Operação Lava Jato, em que provavelmente o jornal dela ganhou mais dinheiro do que com a novela das 8. Então, essa vingança dela é uma vingança que eu lamento, mas é uma dura realidade. Não tem vazamento seletivo para nenhum meio de imprensa no Brasil. Na nossa gestão, o que existe é respeito ao devido processo legal. Respostinha descarada do Aras. E assim, eu acho que ele tá certo em grande parte. Se você olha algumas coisas que aconteceram na época da Lava Jato, a gente comentou isso diversas vezes em vídeo. O irmão do Matheus Leitão escreveu até um livro sobre a Lava Jato. A nora da Miriam Leitão, que já assessorou o Moro no passado, né? Foi secretária de comunicação. Você vê que realmente tinha uma proximidade. E quando a gente para e pensa sobre vazamentos saindo da PGR ao longo desse tempo aí no governo, não consigo lembrar de muita coisa. Nem lembrar de nada nesse exato momento. Deve ter tido alguma coisa. Você vê que realmente, né, vazamentos por lá não houveram. Acho que Bolsonaro merece nada, um parabéns por isso, né? Porque foi indicação dele. Perceba assim que as indicações de Bolsonaro, mesmo não sendo perfeitas, elas acabam por destoar do restante. Eu já falei isso sabendo dessa notícia que vinha aqui. André Mendonça ontem, ele votou contra a prisão de Anderson Torres e diz que autoridades federais também deveriam ser investigadas do desgoverno. Divergência, porém, não muda. Não muda nada, pois a ordem de prisão quanto ao afastamento de Ibanez já tem maioria. Em seu voto, o ministro ainda defende a necessidade de apurar a responsabilidade de autoridades de quaisquer níveis ou instâncias, incluindo as federais, mas, nas falhas de segurança que permitiram manifestantes golpistas invadirem e depredarem as sedes dos três poderes no último domingo. Muita gente criticou as nomeações de Bolsonaro, mas volto a falar, você tá apto para um cargo desse, não é qualquer... O nome tem que chegar, primeiramente. Tem que ser realmente assim um nome que você fala, pô, cara, tem alguns critérios. Bolsonaro, para esses cargos e outros cargos do judiciário que exercem vitalício, perceba que Bolsonaro teve uma coisa que saiu matéria na época. Ele tentou procurar pessoas jovens. Ele indicou André Mendonça para ficar lá 27 anos. O Mendonça vai desapontar? Vai. O Mendonça já desapontou. Mas eu acho que destoa, né? Quando você olha assim, algumas coisas do Mendonça. Algumas coisas até que o Cássio já votou no passado. Lembra que tem que ser um nome que seja aprovado na sabatina do Senado. O Bolsonaro tanto falava, cara, não, a gente vencer, nada, aí são mais 2. E vai indo. E muita gente torceu. Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo outro. Teve certa oposição dentro da própria direita. Hoje eu tenho convicção que muita gente está arrependida das críticas construtivas. Algumas críticas assim que você vê, cara, qual é o resultado prático disso daqui? Vai ajudar? Você vai conseguir com sua crítica ter força política para mudar esse cenário? Não, você só vai chorar na rede. Pronto, foi o que aconteceu. Agora muita gente se lamenta. Vamos continuar falando da carreta furacão. Governo Dilma quer criar memoriais sobre democracia e direitos humanos. Vocês conhecem essa turma. Vocês conhecem um pouco da história do Brasil. Principalmente no que diz respeito ao regime militar, que quem viveu pinta de uma forma, mas quando é de esquerda, pinta de uma forma completamente diferente. E a gente vê que a opinião hegemônica na imprensa e nas novelas, na cultura, nas artes, nos livros de história, que, meu Deus, foi o pior período do Brasil, um período absurdo, obscuro, um período de ditadura pesada.
E aí vocês vejam só, a valorização do passado como ferramenta pedagógica. O passado ensina. Leia o passado, é o que é ensinado, é o que eles dizem que é o passado, não o que realmente foi. É uma ferramenta pedagógica para o presente, já havia sido abordada por Almeida em seu discurso de posse. Sobre essa relação com o tempo, e especificamente com o passado, estou falando daquilo que somos e podemos ser. Não se trata do passado que nos aprisiona, mas daquele que nos serve como catapulta em direção ao presente e também nos lance em direção ao futuro. Saiu uma matéria na primeira semana do desgoverno falando que a turma da esquerda já está querendo reescrever a história. Você olha para isso, você olha o que aconteceu no passado, nada dá um friozinho na barriga. Aí vem o Janones. Livro vai revelar bastidores da batalha digital do Dilma na campanha. Janonismo cultural. Vocês viram e vocês sabem tudo o que aconteceu. Olha como já é tenso. Diversas coisas não dá nem para falar. Tá na memória e no máximo na tradição oral. Estamos voltando aí pro início da era, né? Início da humanidade. Não tinha nem escrita. Tradição oral. Enquanto isso, a esquerda, né, o Janones coordenou a milícia digital, segundo aqui a Veja, esquerdista, responsável por produzir conteúdos e material de apoio à candidatura do PT. O modus operandi guardava muitas semelhanças com o que era feito pela tropa de choque de Bolsonaro desde 2018, principalmente por envolver a difusão de notícias falsas sem qualquer pudor. O trabalho contou com a rede de colaboradores de todas as partes do país, foi considerado bem-sucedido e contribuiu para a derrota de Bolsonaro nas urnas. E vai contar como se fosse, não, a luta e a conquista da democracia estavam num período complicado. O Bolsonaro ia dar um golpe de Estado e tudo mais. Nada nesse livro vai colocar o que aconteceu até no domingo para justificar. Tá vendo como estávamos certo que valia de tudo para derrotar a ameaça a Bolsonaro? A esquerda é muito boa nisso. Criar narrativas, criar metanarrativas e apresentar essas histórias para as pessoas. Por isso que eu digo, acho que um dos meus maiores interesses é ser jornalista, trazer informações para as pessoas elas entenderem e poder informar outras pessoas e a gente conseguir aumentar o nosso tamanho. Acho que eu comentei isso aqui no vídeo, se não eu comentei em outro lugar. Eu estava conversando com um amigo meu, aí ele falou, pô, esse governo agora não dá para criticar nada, não sei o que. Eu disse, não, eu falei, não, cara, dá para criticar, dá para falar uma coisa ou outra. Não, mas eu queria fazer isso, fazer aquilo outro. Pô, então, isso aqui meio que não é crítica, né? Você tá querendo chegar com o pé na porta. Aí ele falou, não, agora eu sei o que eu vou fazer. A partir de agora, só irei... Ele é um influenciador das redes, né? Uma pessoa que tem um tamanho nas redes sociais. A partir de agora eu vou apenas comentar sobre fatos. Vou comentar sobre fatos, dar minha opinião de forma moderada e tudo mais. Aí eu falei com ele, pô, bicho, parabéns. Você descobriu o que é fazer jornalismo. Isso é jornalismo. Não é nessa confusão, né? De falar, fazer acontecer pé na porta. Calma, vamos na manha. Vamos na manha que dá pra ir de passinho em passinho. Continuando aqui que tem relação com Brasília, ontem continuaram sem matérias sobre a questão do Múcio. Muita gente olhando de perto. Isso é uma matéria lá, o Jardim falando, né? O PT tá mirando no Múcio. O PT quer derrubar o Múcio, é interesse. Querem colocar a mão no Ministério da Defesa. Depois saem mais duas notas. O Ministro da Defesa tenta contornar desgaste, promovendo reuniões entre integrantes do governo e militares, para mostrar que sim, que ele tem capacidade e que o governo precisa dele para ter esse canal de diálogo com os militares. Em torno do Dilma, avalia que Múcio se desgastou com ataques, mas não a ponto de deixar o cargo. Mas já teve desgaste. E esse desgaste vai sendo acumulado. Aí saiu uma análise que é interessante, eu não tinha pensado sobre isso. O risco Janones. Janones foi naquela maluquice, o Múcio vai cair, tocou o terror, não se desculpou, ficou por isso mesmo. E aí a turma diz que isso foi um tiro no pé. Por quê? A questão militar é mais complexa. Aqui tá falando que, na verdade, foi um tiro no pé pro Dilma, não pro Janones, né? Pro Dilma e pro PT. Que diz que a questão militar é a mais complexa neste início de governo. Atacar Múcio com fogo amigo neste momento coloca em dúvida a confiança do governo no ministro, o que solapa sua capacidade de liderança. Os militares não vão respeitar um ministro fraco. Se eles estão querendo, né, dar um enquadro
nas forças, etc., ficar batendo no ministro não vai ajudar. E o respeito a este comando é tudo que o governo precisa agora. Colaborar para derrubar o ministro da Defesa, quando os milicos não gostam do governo e uma multidão quebra os três poderes, não parece a melhor das ideias. O Fogo Amigo está baseado na conta de Múcio em relação aos militares até agora. E aí você vê que são tantas confusões rolando que quem tem um pouco mais de experiência, como Orlando Silva diz, saída de Múcio seria desastre. PT precisa buscar estabilidade. Não somos mais oposição. Somos situação. Temos que entregar. As cobranças vão começar. Se começar agora, indo com sede ao pote, isso aqui vai dar errado. Esse tom bélico vai dar errado. E eu até tô falando isso daqui já porque eu também sei o que vem depois. Para fazer aqui uma continuação. Por quê? No dia de ontem, essa foto circulou bastante. Eita, Tarcísio tá tomando um calorzinho. Como assim, rapaz? O Tarcísio bateu uma foto com o Dilma. Até a gravata parece que é igual, viu? Nem tinha reparado. Até a cor do terno. Capaz, até a camisa. Tô surpreso agora, viu? Não tinha reparado nisso não. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que esse comentário aqui do Alessandro Santana, acho que ele resume bem o que eu penso dessa situação até o momento. Lula se reuniu com Tarcísio. Tarcísio se reuniu com Lula. Sabe por que Lula se reuniu com Tarcísio? Porque ele é o governador de São Paulo. Sabe por que Tarcísio se reuniu com Lula? Porque ele é o presidente do Brasil. Isso faz de Lula um bolsonarista? Não. Isso faz de Tarcísio um petista? Não. Da mesma forma que o PT está evitando entrar em alguns embates nesse momento, em busca de algumas entregas, você acha que o Tarcísio ele vai entrar agora? Primeiro mandato. O Tarcísio nunca foi nada, nunca foi vereador, prefeito, nada. Entrou agora, é governador. Vai sair brigando com tudo. Sendo que ele já está tomando algumas decisões que, inclusive, estão sendo questionadas pela imprensa. A questão lá da câmera nas fardas. A própria indicação da Sonaira para a pasta aí da Secretaria da Mulher. Não sei se está a Mulher e Direitos Humanos junto. Secretária, né? O pessoal aí tá apanhando. Tem algumas coisas. E aí, veja. Essa matéria aqui de cima, eu só fiz pegar o print de um vídeo anterior e colar aqui de novo. Até para entender esse encontro. Para ver se a gente vai estar passando pano demais ou tem certo sentido. Esse aqui a gente comentou no vídeo do dia 24 de dezembro, um dia antes do Natal. Tarcísio vai... Não, desculpa, no próprio dia 23. No próprio dia 23. Tarcísio vai a Dilma para tentar convencer o governo federal a manter o leilão do Porto de Santos. Dia 23 de dezembro. Tarcísio já estava dizendo, ele vai se encontrar com Dilma para discutir sobre a questão do Porto de Santos. 5 de janeiro, semana passada, o governador Tarcísio quer reunião com Dilma para discutir o Porto de Santos. Kassab vai articular o encontro. Quem está aqui na foto? O Kassab. Teve um encontro. O Tarcísio foi falar do Porto de Santos? Bom, segundo a Veja, matéria de ontem, o grande tema da reunião do Dilma com o Tarcísio. A missão do Tarcísio é tentar convencer o Lula sobre privatizações em São Paulo que dependem do governo federal. O governador quer falar sobre os armazéns da CEAGESP e, principalmente, sobre o Porto de Santos. A visita de ontem foi exatamente para discutir o que, desde dezembro, ele já tinha dito que ele ia discutir. Ainda no governo Bolsonaro, Tarcísio havia encaminhado um esboço do edital de concessão da área portuária do TCU, porém, o atual ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, que é da Baixada Santista, declarou ser contrário à proposta antes de assumir o cargo. Para Tarcísio, o pragmatismo é o principal argumento para convencer o governo petista. A administração de São Paulo projeta atrair 20 bilhões de reais em investimentos à região com a privatização do porto. E aqui o Estadão diz que é o seguinte: Lula não descarta leilão do Porto de Santos e se diz livre de dogmas, afirma o Tarcísio. Tarcísio tá indo lá, tá indo pra pedir. Aí o Lula fala assim, vamos bater uma foto. O Ricardo Stuckert está aqui com aquelas lentes maravilhosas dele. Não vou bater foto não.
Não vou bater. Vou dar um tapa na sua cara. Vou cagar na sua mesa. Pô, pelo amor de Deus, pessoal. Deixa pra bater no Tarcísio quando realmente se tiver alguma coisa. Vai ter. Com certeza vai acontecer alguma coisa. Porque o Tarcísio não é perfeito. E que o Tarcísio também não é o conservador de primeira hora. Vai acontecer alguma coisa que a gente vai poder bater. Vai falar, não, isso aqui realmente tá errado, tá absurdo. Agora eu não acho que uma foto... Meu Deus. Vocês esperavam? Tá vendo aí? Olha só. Pelo amor de Deus, viu? Continuando, outro assunto que a imprensa tentou criar um escândalo, mas não tinha nada. Começaram. O governo Dilma derrubou o sigilo da primeira-dama. Eita, poxa. Agora a casa caiu, Michele. Agora a casa caiu. Ou não, né? Olha só a própria manchete. A inesperada ajuda do Dilma a Bolsonaro. O Dilma ajudou Bolsonaro. Como assim? Ele derrubou o sigilo e ajudou Bolsonaro? Sim. A abertura do primeiro decreto de sigilo de 100 anos de Bolsonaro no Planalto revela a falta de transparência e inteligência política do ex-presidente ao negar acesso a dados tão banais, mas não mostra, no primeiro momento, nada sobre crimes e eventuais desvios. Chega a ser uma ação positiva para Bolsonaro. As visitas recebidas por Michele mostram algo óbvio, que poderia ter sido exibido ao público a qualquer momento na gestão passada. Ela recebia pessoas próximas, amigos, figuras do círculo de amizades presidencial. Não há no material até agora exibido pelos jornais nada que desabone a primeira-dama, a ex-primeira-dama. Ao contrário, chega a ser uma situação curiosa. O petismo, na missão de lançar luz sobre os esqueletos bolsonaristas, pode acabar referendando, como no caso em questão, a devida regularidade de comportamento do ex-mandatário. É tipo a reunião ministerial. Quando vazaram, descobriu que Bolsonaro era um presidente que estava preocupado com a população. O grande crime de Bolsonaro foi amar demais. É inacreditável. Essa é a imprensa. O sigilo. Até agora só tem isso. Só. Nada mais. Por outro lado, voltando para o governo Dilma, em 10 dias, o Dilma acumula erros, deslizes e atritos no primeiro escalão. A turma da Record, no Jornal da Record, fizeram tão especial, listando aí diversas coisas, diversos atritos, falas desencontradas, né? Um ministro desmentindo o outro, confusões. A coisa não tá boa. Não tá as mil maravilhas para essa turminha. E aí, veja. Nos primeiros 10 dias, já não tava bom. No dia de ontem, a turma da ciência. O discurso versus a prática. O governo Dilma barrou a nomeação de uma médica que é referência em imunização no país, né? Imunizantes, para o comando do Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde. Você vê, quando chegou meio que na hora de colocar um nome técnico, num cargo técnico, não, tá barrado. Qual foi o motivo? Ela fez um post sobre a Lava Jato. O veto revoltou profissionais da comunidade científica. Mas como assim? Como assim a turma da picanha está abandonando os aliados? Aí a Júlia Afonso, que é jornalista do Estadão, fala: ó, Lula disse que não haveria revanchismo e falou em união e paz. Colocou em seu governo ministros que votaram pelo impeachment. Seu vice disse em 2017 que o petista queria voltar à cena do crime. Profissionais da saúde questionam por que picuinha política com os técnicos. É porque, nesses cargos, ele tem o poder de mandar. Só que uma candidatura sem o Alckmin, mas não tinha chance nenhuma. Conseguir governabilidade mínima sem ministros que voltaram pelo impeachment, zero. Ele tá tendo que engolir muita coisa. Agora, uma técnica? Ai não, aí atropela. A médica foi anunciada pela ministra da Saúde logo após a posse. Disse que se tratava de servidora de carreira.
Nome teve apoio da Sociedade Brasileira de Imunizações. A Casa Civil barrou a escolha sob a alegação de restrição partidária. Mas fica pior, porque isso aqui é só mostrando, né, como a esquerda é hipócrita. Lula receberá centrais para discutir trabalhadores de aplicativos e salário mínimo. É o que ele diz, né? Vai discutir com as centrais, né, reforço de mecanismos de negociação coletiva. Aqui é o caminho que eles estão apontando para conseguir colocar uma contribuição sindical obrigatória. Não volta imposto, volta uma condição obrigatória. Eles vão fazer isso via as negociações coletivas. E vão lá para discutir, para ver se consegue colocar para andar. Só que aí veja. Governo Dilma pretende manter salário mínimo em R$ 1.302 e desistir de aumento adicional. Faz o L. Faz o L, picanheiro. O governo aí sancionou, né, o aumento para os iluminados. Tem gente aí ganhando mais de R$40 mil. Esse o governo sancionou. Agora o pobre ganhar uns 30 conto a mais. Aí não. O pobre não. Não, o pobre é o problema. Mas o Dilma falou: vou colocar o pobre no orçamento. Falou e fez. Quem ganha um salário mínimo e meio passará a pagar imposto de renda. Só não falou que seria o orçamento do governo, né? Ele tá com uma arrecadação. Aí que a turma da esquerda fala o seguinte: não, isso aqui é fake news dos bolsonaristas. Não é o Lula que está fazendo isso. É porque a tabela do imposto de renda, ela não está sendo corrigida desde 2016. Tá, beleza, cara pálidas. Mas site oficial do PT, com Lula, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, finalmente sairá do papel. Então corrijam. Toma da esquerda aí que tá tentando, corrige. Vai lá, corrige então. Corrige, para o pobre deixar de pagar. Colocou o pobre no orçamento do governo. Para diminuir déficit, governo encara expectativa para aumentar impostos. O novo governo deve recorrer à conhecida estratégia de aumentar receitas para melhorar as contas públicas. A expectativa é de que o Haddad anuncie medidas ainda esta semana. A turma da Arco Advice, na verdade, fala que possivelmente hoje essas medidas serão anunciadas a priori às 2h30 da tarde. O Haddad anunciou o primeiro pacote de medidas às 2h30 no Palácio do Planalto, ao lado do presidente Dilma. Às 16 horas, no Ministério da Fazenda, ele recebe a imprensa para detalhar as propostas. Segundo a Arco Advice apurou, devem ser 4 medidas provisórias, 2 decretos e uma portaria interministerial. As medidas envolvem PIS, COFINS, possivelmente ICMS, o CARF. As medidas já foram aprovadas pelo Dilma e serão o que o próprio ministro chamou de plano de voo. O foco é aumentar a arrecadação de tributos e reduzir o rombo das contas públicas. A PEC do rombo precisa ser paga, né? Por vocês. Faz o L, picanheiro. Cara, como é que alguém votou nisso daqui? E vai dar tempo de comentar rapidinho. Gente do céu. Gente do céu. Falando em rombo. Americanas descobre rombo de 20 bilhões de reais. Aí você fala, caraca, bicho, 20 bilhões. 20 bilhões é muito dinheiro, né? No primeiro momento eu falei, papai, vai ser difícil pagar. Só que um amigo meu falou o seguinte: tu sabe qual é o valor de mercado das Americanas? Eu falei, não. Metade disso. Eu falei, como assim? Aí ele me perguntou, tu pagaria? Se tua empresa vale metade, tu ia pagar? Não. Eu não. Né? Eu ia pagar como? Eu ia vender a empresa toda, não ia ter o dinheiro. E aí o CEO e o CFO já renunciaram ao cargo. 20 bilhões. Meu amigo, isso aqui não é um erro na tabela de Excel. Isso aqui não é um erro na tabela de Excel. Isso aqui é alguma coisa complicada, né? Até então estão chamando de inconsistência. Tem gente aí, né, usando palavras mais duras. O Amazônia Azul fala o seguinte: quem pode ter certeza agora
que o caso das outras, que o caso das Americanas não esteja acontecendo com outras empresas negociadas na bolsa? E essa pergunta é extremamente pertinente. Pode ser um dos maiores escândalos da história. O que me deixa triste é que existem mais de 18 mil funcionários que dependem desta empresa e o futuro é imprevisível. A empresa pode fechar hoje, decretar falência. E assim, essas empresas precisam passar por auditorias, etc. Para você estar listado na B3, rapaz, não é qualquer coisa não. É auditoria, mas auditoria é um conjunto de regras de governança, compliance. Abraçar a agenda ESG. Às vezes foi por isso. Às vezes o Lema estava tão ocupado, né, trabalhando para avançar com ESG, que esqueceu de tomar conta das Americanas. Enganaram ele, rapaz. O coitado. Aí veja. Esse rapaz aqui trouxe esse gráfico que mostra o seguinte: fundos que possuem lojas americanas. Quem tem o dinheiro investido nas Americanas. Um gráfico de pizza, né? Os pedacinhos. Eu queria mostrar uma coisa para vocês, ó. Aqui, obviamente, é a fatia menor. Esse gráfico, ele vai no sentido horário. Ele vai diminuindo. E ele vai seguindo essa ordem aqui. Olha só que interessante. O número 4, Brasilprev. Brasilprev é um fundo de pensão estatal. Você vai descendo aqui, ó, BB Top Ações. Esse aqui eu não sei se é estatal. Brasilprev, mas pô, do Banco do Brasil também, né? Tá complicado. Aí você vem aqui descendo, Bradesco, Itaú, Caixa, rapaz. BB, né? Banco do Brasil de novo. BB de novo, meu Deus do céu. Caixa, rapaz. BB de novo. Cadê? BB mais uma vez. E nem falou dos bancos, porque assim... Olha como são as coisas. Para você poder receber aporte de um fundo de pensão ligado ao governo, é uma coisa extremamente séria. O governo não pode brincar com o dinheiro dos aposentados. E é para isso que a gente tem, né, a tal da Previc, que regulamenta tudo isso. A depender da regulamentação da Previc, você aperta tanto o mercado que só sobe ali um grupo bem pequeno para você colocar o dinheiro. Quem controla as regras, às vezes controla o fluxo de dinheiro. Quem que teve na Previc lá nos idos de antigamente? Cara aí que ficou em bastante destaque durante a CPI da pandemia, mas nunca foi convocado. Mas independente disso, pessoal, vejam como são as coisas. Onde é que estão as instituições brasileiras? Onde é que estão, sabe, as agências reguladoras? Porque se esses 20 bilhões realmente desapareceram nesse rombo, alguém falhou. Alguém falhou e outra pessoa referendou e é uma coisa assim absurda. Então, essas regras de governança, regra de compliance, onde é que tá a CVM, onde é que tá a Previc, etc, tudo mais? O dinheiro aí do trabalhador. Você vê, ó, o Fernando Uruchi fala, eu vou ler esse aqui do Renato que tem a ver com o que eu tô comentando, ó. Ué, o compliance do Lema convivia com essa inconsistência de 20 bilhões numa boa? Ele tá perguntando. E as outras empresas de auditoria também não encontraram nada? E a CVM? Dormirá em berço esplêndido? Nessas horas o ESG não funciona? E o Fernando Uruchi fala o seguinte, o Sérgio Real assumiu a presidência dos Americanos no dia 1º de janeiro. Em menos de 2 semanas, renuncia ao cargo e solta um fato relevante informando inconsistências contábeis de 20 bilhões. 20 bi. Tá estranho demais essa história. Se as informações procederem, uma grande cadeia aí, né? Diversos grupos e pessoas precisam prestar esclarecimentos. O mercado financeiro, eu acho que precisa de respostas. Até fala, ó, as autarquias que servem para regular o mercado financeiro e que há muito tempo foram sequestradas por grupos políticos farão algo a respeito da inconsistência de 20 bilhões no balanço da empresa do Lema? Só um questionamento. E antes de terminar o vídeo, a Amália Barros tinha entrado aí com um PDL junto ao Nicolas. Acho que foi um PDL que eles entraram. Mas enfim. Vitória da comunidade surda. Depois de muita pressão, hoje saiu o decreto. Dilma voltou atrás e a DIPEBS continuará, que é aquela secretaria do MEC que cuida da educação dos surdos. Para quem diz que não vai existir oposição, não vai acontecer mais nada, a direita vai perder todas. Aí, ó, tiveram a vitória.
tiveram vitória. Bancada do União Brasil segue inflexível e promete não votar com o Dilma. Como os nomes escolhidos não foram alçados a ministros, né, como é o Elmar Nascimento ou outros, o grupo de Elmar segue sem se considerar governista. A expectativa é que, de 59 deputados, apenas 1/3 hoje votaria com o governo. Segundo a matéria do Estadão, 50 nessa turma, né, seriam apenas 9. Os demais não só não acompanhariam a orientação do líder do governo, como, para pressionar, poderiam votar contra. O clima não tá bom. Tá bom não, pode estar aí vendendo história na imprensa, tá muito preocupado com a turma da direita, mas o clima para eles não tá às mil maravilhas não. Aqui estão os links dos vídeos de hoje. Vou mandar para vocês aquele videozinho do Ara, né, falando da Mira Leitão lá no Telegram. E por hoje eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, posicionamento do canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Compartilha esse vídeo, com fé em Deus. Espero poder te ver amanhã de novo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!